Meu nome é Caio, tenho 26 anos, e se alguém me perguntasse há alguns meses, eu juraria que minha vida ia ser só oficina, graxa e silêncio depois do expediente. Eu tinha acabado de sair de um divórcio daqueles que esvaziam até o ar da casa, e estava tentando me reinventar como dono de uma pequena oficina numa avenida tranquila da cidade. O máximo de emoção do meu dia costumava ser quando chegava um carro diferente para consertar. Até que, numa tarde quente de sexta-feira, algo mudou. Ela estava parada no acostamento como quem tenta não existir, mas foi impossível não vê-la. O carro, um sedã prata já com alguns anos de estrada, estava com o capô erguido. O pisca-alerta piscava compassado, denunciando a pane. Diminuí a velocidade da caminhonete da oficina e encostei logo atrás. "Está precisando de ajuda?" perguntei, descendo do carro e limpando a mão no pano que sempre carrego no bolso. A mulher levantou os olhos, e foi como se o trânsito ao redor tivesse silenciado. Morena, traços delicados, mas com uma firmeza no olhar que não se perde fácil. O lenço azul em volta do pescoço contrastava com o calor absurdo daquele dia. "Acho que ferveu", respondeu, meio constrangida. Eu ia ligar para o seguro, mas fez um gesto vago, como quem não gosta de incomodar. Olhei rapidamente o motor. Tinha razão, a mangueira estava estourada. Serviço simples, mas impossível de resolver na rua. "Se quiser, posso rebocar até minha oficina. Fica a 5 minutos daqui. Não vou cobrar nada pelo guincho, só pelo conserto", falei, tentando parecer o mais natural possível. Ela hesitou, respirou fundo e assentiu. "Obrigada, eu aceito." Enquanto prendia o carro no reboque, percebi um livro aberto no banco do passageiro. O marcador de páginas estava dobrado entre as folhas, e pela capa dava para ver que não era leitura leve. Filosofia. Aquilo me intrigou. Quem lia filosofia num calor de 40 graus, esperando o carro ferver? No caminho até a oficina, ela sentou na caminhonete comigo. Ficou em silêncio, olhando a rua passar, e eu respeitei. Mas notei o jeito como segurava a echarpe, como se aquilo fosse uma espécie de proteção. "Desculpe o transtorno", disse, quando estacionei. "Sou Ana Luísa." "Caio", respondi, sorrindo de leve. "Já vi piores." "Pelo menos você estava numa avenida calma." Enquanto eu providenciava a entrada do carro, ela caminhava devagar pela oficina, observando os carros, as ferramentas alinhadas, o rádio ligado baixinho. Tinha uma presença discreta, mas forte. Quando terminei de explicar o que seria feito, ela apenas concordou. Pegou a bolsa, ajeitou o cabelo preso de qualquer jeito e disse: "Então eu volto amanhã para buscar." Fiquei com vontade de prolongar a conversa, mas não havia motivo. Entreguei um cartão com meu número, caso precisasse. "Qualquer coisa, pode me ligar." Ela guardou o cartão com cuidado, como quem guarda algo mais importante do que parece. E antes de sair, olhou de novo para mim, com um leve sorriso que não chegava a ser completo. "Obrigada, de verdade." Foi só isso. Um agradecimento contido, simples. Mas cheio de algo que eu não soube nomear. Depois que ela atravessou a rua e sumiu entre os prédios, percebi que a oficina estava estranhamente mais silenciosa. O barulho das ferramentas já não era o mesmo. Naquela noite, enquanto fechava a oficina, vi o carro dela lá dentro e pensei no livro esquecido no banco, na echarpe azul e no jeito como ela parecia querer ocupar o menor espaço possível. E sem querer admitir, fiquei curioso. Muito mais curioso do que deveria. Pois bem, alguns dias depois do concerto, eu ainda lembrava do livro no banco, da echarpe azul, do jeito contido dela. E foi por isso que, quando o telefone da oficina tocou e ouvi a voz dela, o mundo pareceu dar uma pequena pausa. "Caio?" "É a Ana Luísa", disse, com uma hesitação suave. "Queria te agradecer pela ajuda da semana passada. Você aceitaria vir tomar um chá aqui em casa?" Confesso que estranhei o convite. Chá, numa sexta-feira à noite, não era exatamente o que um homem recém-divorciado esperava. Mas havia algo no tom dela, um misto de coragem e receio, que me fez aceitar antes mesmo de pensar duas vezes. A casa dela ficava numa rua calma,
com árvores altas que deixavam a calçada coberta de folhas secas. Quando ela abriu o portão, percebi de imediato, não era só uma casa, era um refúgio. A fachada simples escondia um interior aconchegante, cheio de plantas, móveis de madeira clara e uma estante que ocupava a parede inteira da sala, abarrotada de livros. Quadros e retratos completavam o ambiente, revelando histórias de família. Fique à vontade, disse ela, ajeitando discretamente a echarpe que, mais uma vez, usava, mesmo dentro de casa. Sentei-me no sofá, observando os detalhes. Sobre a mesa de centro, havia uma xícara esquecida e um caderno aberto com anotações à mão. Ao lado, um retrato emoldurado mostrava Ana Luísa mais jovem, sorridente, ao lado de um homem de barba curta. Ela trouxe uma bandeja com um bule de porcelana e 2 xícaras delicadas. O cheiro de chá de camomila se espalhou pelo ar. Não sei cozinhar nada sofisticado, mas chá sempre resolve, disse, sorrindo de um jeito quase tímido. Aceitei a xícara e, após um gole, arrisquei. É uma casa cheia de vida. Ela suspirou, como quem ouvia um elogio que doía e agradava ao mesmo tempo. Já foi mais, ultimamente anda silenciosa demais. Conversamos por longos minutos que pareceram horas. Falamos de rotina, de como a cidade às vezes parece pequena demais. Ela contou que era viúva há alguns anos, e que o silêncio tinha se tornado companhia constante. Eu, sem perceber, acabei falando do meu divórcio e de como o barulho das ferramentas da oficina preenchia o vazio do meu apartamento. Houve momentos em que nenhum dos dois falou nada, mas não foi desconfortável. Era como se o silêncio, ali, tivesse outro peso. Não o peso da ausência, mas da confiança. Confesso que fazia tempo que eu não convidava alguém para entrar aqui, disse ela, olhando fixamente para a xícara. E não foi por causa do carro. Naquele instante, entendi. O convite não era apenas gratidão. Era uma forma de abrir uma porta que talvez ela mesma tivesse mantido trancada por muito tempo. Quando me despedi, já passava das 10. Ela me acompanhou até o portão, segurando a echarpe como se fosse parte de si. O obrigado que disse antes de fechar o portão soou mais íntimo do que qualquer abraço poderia ter sido. Voltei dirigindo devagar, com a cabeça cheia de imagens da casa dela, os livros alinhados, os retratos, as plantas. Mas, acima de tudo, a sensação de que aquele chá tinha sido muito mais do que uma simples visita. Algo havia mudado, mesmo que nem eu, nem ela, tivéssemos coragem de dar nome. Naquela noite, deitei no sofá da minha sala, olhando para o teto, e percebi que não conseguia pensar em outra coisa. A verdade era simples, eu tinha aceitado o chá, mas o sabor que ficou era dela. Aquele convite não tinha sido apenas gentileza, eu sabia. Por isso, quando o telefone tocou de novo e ouvi a voz dela, não me surpreendi. Caio, será que você poderia passar aqui em casa? Minha máquina de lavar parou de funcionar. O jeito como ela pediu foi curioso, uma mistura de desculpa e necessidade. E, de novo, aceitei sem pensar 2 vezes. Cheguei no fim da tarde, com a caixa de ferramentas debaixo do braço. Ela me recebeu com um sorriso leve, o mesmo de antes, e me levou até a lavanderia. A máquina estava lá, silenciosa, com roupas encharcadas dentro. Inclinei-me para examinar e comecei a desmontar a tampa traseira. Enquanto eu mexia, ela ficou perto, observando. Não era só curiosidade, havia algo naquele olhar, como se a simples presença de alguém ali, ocupando o espaço, já fosse um alívio. Não sei por que chamei você de novo, disse, cruzando os braços, mas com a voz baixa. Levantei os olhos, e encontrei os dela. Eu sabia muito bem o porquê. Às vezes a gente precisa de alguém para dividir o silêncio, respondi, voltando a mexer nos fios. Ela não retrucou. Ficou apenas encostada na porta, deixando o barulho das minhas ferramentas preencher o espaço. Depois de alguns minutos, a máquina voltou a girar. O motor roncou, e a água começou a ser drenada. Pronto, falei, limpando as mãos. Nada grave, só um contato solto. Ela sorriu, mas logo a expressão se desfez em algo mais sério. Caio, eu tenho medo.
Medo de me aproximar de alguém e acabar me sentindo, procurou a palavra, como se estivesse traindo uma memória. Fiquei em silêncio por um instante. Aquele retrato que eu tinha visto na sala, o marido dela sorridente ao lado, voltou à minha mente. Eu entendo, disse, devagar. Depois do meu divórcio, o apartamento ficou tão vazio que até o barulho do relógio parecia me provocar. É difícil confiar de novo. Ela se aproximou alguns passos, parando perto da bancada da lavanderia. E você não sente raiva? Perguntou, com uma curiosidade quase infantil. Sinto. Mas passa. O que fica é o silêncio. Olhei para ela, e percebi que estávamos perto demais. Foi nesse instante que nossas mãos se tocaram sem querer, quando ambos esticamos o braço para pegar o pano em cima da máquina. O contato foi breve, mas bastou para suspender o ar entre nós. Ficamos alguns segundos assim, sem mover as mãos. O olhar dela demorou mais do que devia no meu. Havia ali um pedido não dito, uma confissão sem palavras. Não era um beijo, não era um abraço, mas era intimidade. Ela retirou a mão devagar, respirou fundo e, com um meio sorriso contido, disse: Obrigada, mais uma vez. Na saída, me acompanhou até o portão. O céu já escurecia, e as primeiras estrelas começavam a aparecer. Antes de fechar, ela me olhou de novo, e naquele instante tive certeza, não era apenas a máquina de lavar que precisava de conserto naquela casa. Voltei para a oficina com a sensação de que, a cada visita, algo dentro de nós dois estava sendo rearrumado, como peças de um motor antigo que voltavam a se encaixar. E, mesmo tentando me convencer de que era só amizade, eu sabia que o próximo chamado dela não seria por causa de um eletrodoméstico. Caio, está chovendo muito aqui. Você poderia vir? Não é nada urgente, só companhia. Não precisei de mais explicações. Peguei a caminhonete e enfrentei as ruas encharcadas até chegar à casa dela. O portão já estava aberto. Entrei e a encontrei na sala, sentada no sofá com uma manta sobre os ombros, a luz baixa refletindo nas plantas perto da janela. Achei que você não viesse, disse, com um sorriso tímido. Nem pensei duas vezes. A tempestade batia forte no telhado. O som da água misturado ao vento enchia a casa, mas, mesmo assim, havia uma quietude estranha no ar. Sentei ao lado dela, e por alguns minutos ficamos apenas ouvindo a chuva. Às vezes eu sinto que estar com você é como trair a memória dele, confessou, sem olhar diretamente para mim. O nome do marido falecido não foi dito, mas estava ali, suspenso no ar. Eu também não sei se estou pronto, Ana, respondi. O divórcio me deixou cheio de dúvidas. Mas o que eu sinto quando estou aqui é sincero. Ela fechou os olhos por um instante, como quem tentava organizar dentro de si um turbilhão de emoções. A sala inteira parecia respirar com ela. Eu não quero pressa, não quero cobranças, disse, baixinho. Só não quero que o silêncio continue vencendo. A frase ficou ecoando. Então, quando ela virou o rosto em minha direção, o mundo pareceu parar. A distância entre nós já não fazia sentido. O primeiro beijo aconteceu devagar, como quem teme quebrar algo frágil. Foi terno, cuidadoso, um toque que misturava respeito e desejo contido. A chuva aumentou lá fora, batendo com força nas telhas, mas o que tremia de verdade era o ar entre nós. Não houve pressa. Apenas a certeza de que aquele gesto não poderia ser desfeito. Quando nos afastamos, ela manteve a mão sobre a minha, sem dizer nada. O silêncio não era mais vazio, era pleno, cheio de significado. Ficamos assim por um tempo que não sei medir, ouvindo a tempestade como o fundo de algo que tinha acabado de nascer. Na hora de ir embora, ela me acompanhou até a porta. Antes que eu saísse, segurou meu braço com delicadeza. Caio, não sei no que isso vai dar. Nem eu, respondi. Mas sei que não quero voltar atrás. O olhar dela se demorou no meu, e havia nele um brilho que eu não tinha visto antes. Não era apenas gratidão, nem apenas saudade. Era escolha. Dirigi de volta para casa com a sensação de que a cidade inteira estava diferente.
As ruas molhadas refletiam as luzes dos postes como se fossem espelhos, e eu me vi sorrindo sozinho, sem motivo aparente. Ou melhor, com todos os motivos possíveis. Porque naquela noite, entre trovões e silêncios, eu soube que a vida tinha mudado. O beijo tinha mudado a forma como eu a olhava, e, mais ainda, como ela me olhava. Mas também havia um acordo silencioso entre nós, não nos apressaríamos. No sábado seguinte, encontrei-a de novo. Sentamos à mesa da cozinha dela, tomando café, quando ela disse, com uma firmeza delicada: sem pressa, sem promessas. Assenti, embora no fundo meu coração já tivesse feito planos que eu não ousava confessar. Nossos encontros passaram a ter um ritmo próprio. Nada de grandes gestos ou declarações. Era no detalhe que as coisas aconteciam. Um dia, ela apareceu na oficina com uma marmita de macarrão feito em casa, deixando em cima da bancada como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você não pode viver só de lanche e café, disse, rindo. Outra vez, quando cheguei em casa, encontrei sobre a mesa da sala um bilhete dobrado. Ela tinha passado pela oficina enquanto eu não estava, deixando apenas as palavras, para lembrar que você não está sozinho. Guardei aquele bilhete dentro da carteira, como quem guarda um segredo. Mas nem tudo era leve. Aos poucos, os comentários começaram a surgir. Amigos e conhecidos perguntavam, meio em tom de brincadeira, meio de crítica: Caio, tá ficando sério com aquela mulher mais velha? Eu disfarçava com risos, respondendo com frases vagas, mas por dentro sentia a irritação crescer. Não porque tivesse vergonha, mas porque parecia injusto que alguém reduzisse Ana Luísa a uma idade, ignorando tudo o que ela era. Ela, por outro lado, parecia não se abalar. Continuava vindo à oficina de vez em quando, trazendo café ou só passando para me dar um sorriso rápido. Mas eu sabia que também a atingia, ainda que não dissesse. Na casa dela, mudanças discretas aconteciam. Um móvel deslocado, uma cortina nova, retratos reorganizados na estante. Não era como se ela tentasse apagar o passado. Pelo contrário, era como se estivesse abrindo espaço para o presente. Uma noite, depois de fecharmos a oficina, sentei na varanda dela e percebi algo curioso. Ela ajeitava as plantas, regando com calma, e eu fiquei observando. O silêncio entre nós já não era mais incômodo. Era cumplicidade. Sabe o que mais gosto? Disse ela, sem se virar. Que você não tenta me arrancar das minhas lembranças. Fiquei quieto por um instante, absorvendo aquelas palavras. Depois respondi: não quero ser substituto de nada. Quero ser só eu, aqui e agora. Ela se virou, me olhando por alguns segundos antes de sorrir. E nesse sorriso havia uma confiança nova, uma coragem que talvez ela mesma não tivesse reconhecido ainda. Nossa relação crescia assim, sem rótulos, sem pressa, mas com raízes silenciosas se firmando. Cada mensagem no meio do dia, cada marmita trocada, cada bilhete esquecido na minha mesa era um tijolo a mais nessa construção discreta. E mesmo quando o mundo ao redor parecia duvidar, nós dois sabíamos. Havia algo florescendo ali, longe dos olhos de todos, protegido pela sombra da discrição. Mas um dia, quando cheguei à casa dela para jantar, percebi que havia algo diferente no ar. A mesa estava posta de forma simples, mas sobre o aparador havia várias molduras espalhadas. Fotos antigas, algumas em preto e branco, outras mais recentes. Ela me recebeu com um sorriso contido, e logo entendi que aquela noite não seria sobre comida, mas sobre histórias. Enquanto comíamos, ela pegou uma das fotos, em que aparecia ao lado de um homem de barba curta, sorridente. Colocou a moldura entre nós e disse: ele faria piada disso, sabia? A voz saiu embargada, mas com um tom de carinho. Olhei para a foto e depois para ela. Deve ter sido um homem especial. Foi. Ela suspirou. Nosso casamento não era perfeito, nenhum é, mas havia muito companheirismo. Às vezes me sinto culpada de estar aqui, com você, como se tivesse que pedir desculpas. Aproximei minha mão da dela e falei devagar. Você não precisa pedir desculpas por viver. Amar não apaga o que veio antes. Ela respirou fundo,
e durante boa parte da noite me contou histórias do casamento. Como se conheceram numa viagem, as piadas internas que só os dois entendiam, as músicas que ouviam juntos. Ouvi tudo com atenção, sem pressa. E, para minha surpresa, não senti ciúme. Pelo contrário, havia uma admiração crescente pela forma como ela preservava aquilo sem se prender completamente. Quando o silêncio voltou, não era desconforto. Era como se ela estivesse testando se eu ficaria. E fiquei. Mais tarde, enquanto recolhíamos a mesa, ela me olhou de um jeito diferente, como se tivesse atravessado uma barreira. Caio, acho que estou aprendendo a não sentir culpa. Foi nessa noite que, sem combinarmos nada, ficamos juntos pela primeira vez. Não houve planos, não houve pressa. Apenas o toque natural de quem já vinha se aproximando há muito tempo. Um gesto leve que se transformou em abraço, depois em carinho, até que as horas passaram sem que percebêssemos. O mais marcante não foi o corpo, mas a delicadeza dos gestos. A forma como ela encostou a cabeça no meu ombro, como riu baixinho de nervoso, como suspirou aliviada quando percebeu que eu estava ali, inteiro, sem exigir nada além do que ela podia dar. De manhã, acordei com o cheiro de café vindo da cozinha. Encontrei-a preparando a mesa, ainda de camisola, os cabelos soltos. Quando me viu, sorriu de um jeito tímido, mas verdadeiro. Bom dia. Bom dia, respondi, com uma calma que há muito tempo não sentia. Tomamos café juntos como se fosse a coisa mais comum do mundo, mas sabíamos que algo havia mudado. Não precisávamos colocar nome naquilo. Bastava reconhecer que estávamos em uma nova fase, mais íntima, mais firme, ainda que sem rótulos. Naquele instante, entendi que não se tratava de substituir memórias, mas de criar novas. E que, mesmo carregando o peso do passado, ela tinha o direito, nós dois tínhamos, de amar de novo. Não era mais uma sequência de encontros ocasionais, mas o início de uma rotina que, aos poucos, começou a nos envolver. Certa manhã, depois de dormir lá novamente, acordei com ela dobrando minha camiseta. Vi quando abriu a gaveta do guarda-roupa e, sem cerimônia, colocou a peça ao lado das dela. Aquilo me atingiu mais do que qualquer declaração. Foi nesse gesto simples que entendi, minha vida já estava se misturando à dela. Os dias seguintes foram cheios dessas pequenas doçuras. Passamos a tomar café juntos, às vezes na varanda dela, ouvindo o som dos passarinhos no quintal. Outras vezes, eu trazia pão fresco da padaria perto da oficina, e ela já deixava a mesa posta, com frutas e café quente. Eram detalhes, mas que davam a sensação de pertencimento. Começamos também a enfrentar a rotina prática. Fomos juntos ao mercado, coisa banal, mas que me fez sorrir feito bobo quando vi o carrinho cheio de escolhas nossas, o molho que ela preferia, a cerveja que eu gostava, flores que ela mesma colocou sem dizer nada. No caixa, ela riu do meu jeito atrapalhado para organizar as compras, e eu percebi que até as tarefas mais simples ganhavam outro peso quando feitas ao lado dela. Um dia, levei-a para conhecer o lago onde eu pescava com meu pai quando criança. Era um lugar simples, afastado, cercado de árvores e com um pequeno pier de madeira. Quando chegamos, sentei na beira e joguei uma pedra na água, vendo as ondas se espalharem. Meu pai me ensinou a pescar aqui. Sempre dizia que esse lago guardava silêncio de verdade, contei. Ela se sentou ao meu lado, tocando minha mão de leve. E agora você divide esse silêncio comigo. Foi só isso que disse, mas bastou. Notei também que Ana Luísa estava retomando coisas que tinha deixado para trás. Voltou a frequentar aulas de cerâmica, falava animada sobre modelar argila com as mãos. Algumas noites, lia em voz alta trechos de livros, rindo quando eu fingia não entender as passagens mais filosóficas. Era bonito ver como ela se permitia novamente ocupar espaços que tinha abandonado. Eu, por outro lado, me sentia cada vez mais à vontade na casa dela. Às vezes chegava cansado do trabalho e encontrava uma panela no fogo, o cheiro de comida se espalhando. Outras vezes, era eu quem aparecia com sacolas de mercado, insistindo em cozinhar qualquer coisa, ainda que ela risse das minhas tentativas de improviso. Não havia pressa, nem planos grandiosos.
A relação crescia como algo plantado na sombra, discreta, mas forte. Quando dormíamos juntos, não era mais novidade, era natural. Quando nos despedíamos, não havia a ansiedade de antes, mas a tranquilidade de quem sabia que haveria reencontro. E assim, sem precisarmos dizer em voz alta, fomos criando uma vida compartilhada. Pequenos hábitos, rotinas divididas, espaços respeitados. Não era um conto de fadas, não era a perfeição. Era apenas vida real, com suas doçuras e silêncios, que finalmente faziam sentido quando compartilhados. Mas agora, sentado à mesa da cozinha de Ana Luísa, percebo que nada foi banal. Cada gesto, cada silêncio partilhado, nos trouxe até aqui. Numa tarde de domingo, estávamos no quintal dela, regando plantas, quando o assunto surgiu naturalmente. Ana Luísa colocou o regador de lado, enxugou as mãos no avental e me olhou de frente. Caio, precisamos falar sobre nós. O coração acelerou, mas tentei manter a calma. Eu também acho. Ela respirou fundo antes de continuar. Não quero viver olhando para trás. O que tivemos, o que eu perdi, vai sempre fazer parte de mim. Mas agora eu quero viver aqui, não atrás. Seus olhos estavam firmes, quase desafiadores. E quero viver com você. Fiquei em silêncio por alguns segundos, apenas absorvendo aquelas palavras. Depois, segurei a mão dela e sorri. Eu não preciso de rótulos complicados. Só preciso saber que você me escolhe todos os dias. Ela retribuiu o sorriso, e nesse instante senti que não havia mais espaço para dúvidas. A partir dali, passamos a assumir o que tínhamos sem medo. Não fizemos anúncios formais, nem declarações em redes sociais. Apenas começamos a viver. Eu já dormia mais na casa dela do que no meu apartamento, e ela se acostumou a ver minhas ferramentas espalhadas pelo quintal. Compartilhamos uma agenda, marcamos pequenas viagens, uma visita a Paraty, um fim de semana em Campos do Jordão, idas simples à feira da cidade. É claro que as reações ao nosso relacionamento variaram. Alguns amigos torciam o nariz, comentando sobre a diferença de idade. Outros apenas riam, dizendo que eu tinha gosto refinado. Mas nada disso nos abalava. Cada comentário só reforçava que a escolha era nossa, e ninguém tinha o direito de medi-la. Ana Luísa também foi mudando a casa. Não apagou o passado, mas organizou os retratos de outra forma, abrindo espaço nas prateleiras, na rotina, no coração. Eu me sentia parte daquela casa, e ela parte da minha vida. Na manhã que considero o marco definitivo, acordei com um cheiro de panquecas. Fui até a cozinha e a encontrei usando uma das minhas camisas largas, o cabelo solto, os pés descalços. O sol entrava pela janela, iluminando tudo de um jeito quase cinematográfico. Bom dia, disse ela, sem se virar, virando a massa na frigideira. Abracei-a por trás e respondi no ouvido. Bom dia, amor. Ela riu, encostando-se em mim, sem protestar. Preparou o café, colocou as panquecas no prato, e sentamos juntos no balcão. Não havia pressa, não havia planos mirabolantes. Apenas a simplicidade do agora. Quando me olhou, percebi que não precisávamos de mais nada. Nem de rótulos, nem de datas, nem de promessas além daquelas que já cumpríamos todos os dias, escolher um ao outro, no presente. E naquele beijo calmo, com gosto de café e panquecas, tive certeza de que o futuro não precisava ser escrito. Ele já estava acontecendo, ali, entre nós.